quando se fala de CAPS, né, ainda eu sinto que as pessoas falam, mas qual é o CAPS é voltado para quê, né, especificamente? Sim, é. Quando é que Falta se de informação. procura o CAPS, né? O CAPS ele tem várias formas de você estar frequentando e estar de repente tratando um transtorno, né, que está ali relacionado, que isso vai ser diagnosticado, lógico, pelos processos que eu vou estar explicando para vocês. Quando você sente a necessidade, né, de repente estar com um nível muito alto de ansiedade, né, você vai até o CAPS. Chegando ao CAPS, dentro da minha rede, né, na minha equipe, tem um acolhimento, né, inicial que essa pessoa ela é recebida através de um assistente social, um técnico de enfermagem, ou até um próprio psicólogo, que vai dar esse primeiro direcionamento, é um acolhimento, é como se fosse uma triagem, né, daquilo que você está passando, aquele seu sofrimento ali psíquico, né, para esse profissional. E aí, dependendo, a gente faz uma margem, porque, por exemplo, esse paciente ele já é voltado para álcool e drogas. Tem um CAPS específico para álcool e drogas, que é o CAPS 2 que trata, diferente do CAPS 3. CAPS 3, né, na avaliação, se o paciente foi identificado, né, através dessa triagem, ele foi identificado como um paciente psicótico que escuta vozes, né, está num processo mais desorganizado, ele é tratado no CAPS 3. Passado por esse processo, ele passa por um psicólogo que vai analisar esse processo e direcionar ele para o psiquiatra, né? Aí o psiquiatra vai estar vendo a margem, né, desse paciente, né, como é que está sendo a condição dele O naquele grau momento, dele isso, de. o grau dele, né, específico e o tipo de transtorno, e aí ele é direcionado para, de repente, o grau, né, porque a gente sabe que existem vários graus, tanto para ansiedade quanto para depressão, e através desse modelo, né, sair direcionado, a gente já encaminha esse paciente para o uso de medicação e, de repente, participar até de uma oficina do próprio CAPS, que o CAPS disponibiliza. Lá nós temos várias oficinas que a gente disponibiliza. Nós temos o GAN, que é gestão de medicamentos, Cinema e Loucura, que são artes visuais voltadas, né, para esses tipos de profissional. Relaxoterapia. Temos professores de educação física também que fazem esse movimento, né, que a gente sabe da importância, né, do esporte para esses usuários, enfim. Quando o caso se torna mais complexo, né, e de repente esse paciente ele não consegue nem ir ao CAPS, né, por conta de uma depressão mais profunda, onde ele não consegue mais ter um contato com outras pessoas, se isola, aí existe o matriciamento. Como é que funciona esse matriciamento? Esse matriciamento vai dois profissionais do CAPS, geralmente um médico, né, ou um assistente social, para fazer uma avaliação, né, na casa dessa pessoa que está passando por essa ordem, né, e geralmente as informações já vêm da assistência básica, né, que a gente chama, né, os postos de saúde, as UPAs, né, que estão ali antenadas com a gente, né, que a gente trabalha em rede, né, então, de repente, se uma pessoa tem uma ideação suicida, ela já é encaminhada, né, diante do processo que está acontecendo ali, para o CAPS. Quando foge do controle, esse paciente ele entra numa questão mais de crise, né, e que está claro que aquela ideação suicida pode acontecer, a gente acolhe ele, é um acolhimento noturno. Né? Não é internação, a gente foge, inclusive, desse formato de falar de internação, né, que há muito tempo atrás, depois da lei, né, que foi estabelecida, antimanicomial, né, em 2001, onde foram criadas as residências terapêuticas, que eu vou falar também para vocês entenderem o que é a residência terapêutica. Então, quando, de repente, a equipe, eu tenho uma reunião técnica toda terça-feira com toda a minha equipe, né, para saber os casos mais complexos que estão dentro da equipe, que a equipe não está conseguindo demandar e precisa ter um olhar mais preciso sobre esse paciente. Aí a gente utiliza o acolhimento noturno. Esse acolhimento noturno, ele fica, né, ele tem o seu quarto específico, tem o serviço 24 horas de enfermeiro,
um técnico de enfermagem e, em último caso, um médico de retaguarda, né, que a gente sempre deixa, que é o doutor Eduardo, inclusive um excelente profissional, toda a minha equipe assim, né, é uma equipe muito antenada, né, os médicos com essas questões, mas sempre tem um que tem que ter, né, porque se tratando de SUS, tem outras pessoas que têm outros vínculos, então a gente sempre deixa alguém para que precise de repente uma mudança de medicamento na Dá um madrugada, suporte. né? Isso, um suporte. Então o acolhimento noturno ele funciona para dar essa atenção, Suporte. esse suporte maior a esse paciente. Fica em torno de 1 mês, 2 meses nessa observação, para a gente ver, né, outras questões que podem afetar ele, né? As questões sociais. Né? Eu tenho casos de, por exemplo, pacientes que não podem estar em um determinado bairro, né? Então, a gente transfere esse paciente para um outro CAPS para que lá ele possa continuar o atendimento dele. Porque a gente sabe, as crises psicóticas, quando acontecem, né, Jamile? Sim. Elas vêm numa ordem que afeta e que a população muitas vezes não consegue entender, né? E essas pessoas são, né, cidadão como eu, você, e merece todo o respeito diante disso. Só que até as pessoas entenderem, né, como é que funciona esse processo, aí às vezes agride alguém na rua, né? Por conta do transtorno que tem, né? E afeta, né? É uma questão bem complexa, porque além de você tratar, imagine você tratar uma pessoa que está com fome, que está passando por uma vulnerabilidade social e ainda tem um transtorno, né? E você sabe que quando você toma uma medicação, qualquer medicação mais forte que a gente toma, estimula, né, uma fome na gente, né, um efeito colateral. Então, são processos que eu acho que as pessoas ainda não têm noção, né, dessa máquina, desse investimento, né, que o SUS disponibiliza para a gente.